Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E todo o povo de Deus, a uma só voz, diz: amém! Glória a Deus. Eu quero que você abrace a pessoa que está do seu lado e olhe por ela. Olhe por ela nesse momento, permita que ela olhe por você por tempo. Olhe pela pessoa que está do seu lado agora. Peça a bênção de Deus sobre a vida dela. Peça que Deus derrame a graça sobre a vida da pessoa que está aí do seu lado. Oremos uns pelos outros. Possa repercutir nos céus, como sendo de servos obedientes que te amam e que reconhecem o teu amor. Derrama a bênção sobre nós, derrama a bênção sobre a vida da pessoa que está do nosso lado, por todos os nossos irmãos aqui presentes, por todas as famílias aqui representadas. Muito obrigado, graça e misericórdia. Senhor, que continue nos dando a bênção, e nós te daremos missão devidas, no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus nesse momento. Graça e paz, povo batista, amém? Amém! Tá fraco, hein? Graça e paz, povo batista, amém? Amém! Essa noite é uma noite de celebração, uma noite de muita comunhão, que nós estamos aprendendo sobre a unidade de Cristo. E eu convido você nessa noite, juntamente com toda a congregação, dizer que Ele é santo, santo para sempre.
castelo forte. Glória a Deus. Vamos declarar nessa noite, castelo forte é o nosso Deus. Amém. Na sorte.
Mas é também uma assembleia, então ainda tem um motivo, ainda tem umas duas tendências que nós vamos resolver agora, e uma delas é dar posse ao conselho eleito para o ano de 2025, até a próxima assembleia. E eu vou chamar os irmãos que estão indicados ou que foram eleitos para esse conselho. Eu gostaria que, na medida que eu for chamado, se posicionassem aqui à frente. 3 anos, Manuel Bonfim Conceição Damasceno, Nilson Dutra Santos, Vicente Ferreira de Souza, Marielle, Obed Rodrigues de Souza, Onildo Barros de Moraes. Esses são os irmãos que vão fazer parte do nosso conselho por 3 anos. 2 anos, já temos alguns, mas nós vamos incluir Maria Isabel de Matos Dutra e Tâmara Xavier de Jesus. 1 ano. Tânia Benedita, Renato Santos, Aquiles Pablo Santana, Edinaldo dos Anjos, Rogério e os suplentes: Débora Rocha Vieira, José Pereira, Eliel, eu esqueci, me desculpa, ele está como suplente, e Laudelino Pereira Júnior. Eu quero chamar o pastor Clemente aqui à frente, ele que também é conselheiro, para fazer a oração de posse por esses irmãos. Eu vou pedir que os irmãos todos agora queiram, por gentileza, ficar de pé e estender suas mãos para cá. Nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de fazer parte do teu reino, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Espírito, Deus, que se faz presente no nosso meio, e nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor tem usado os teus servos, essa associação, ó Deus, para edificação de vida, Senhor, para abençoar nós. Queremos, ó Deus, dessa oportunidade, Senhor, te pedir, ó Deus, que eu possa anuncie esse conselho, Senhor. Cada irmão que se colocou à disposição da nossa associação, para juntos, ó Deus, planos e projetos, ó Deus, e nos orientar naquilo, ó Deus, que nós fomos fazer, Senhor, para o envelhecimento do teu reino, Senhor. Abençoa, Deus, toda a diretoria, Senhor, dessa associação, assim como também a cada um, Senhor, a sabedoria, a orientação necessária, Senhor, para conduzir essa nossa América, Senhor. Nos abençoe e nos guarde, Deus. Receba o nosso louvor, Deus. E esses irmãos têm dedicado o seu tempo, o seu talento, o teu dom, Senhor, para que o seu reino possa crescer, Deus, aqui no Centro Sul da Bahia, Senhor. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Eu declaro empossados os irmãos conselheiros, e nos próximos dias as providências serão tomadas para que vocês estejam conectados conosco. Deus abençoe e obrigado por terem aceito. Cadê o Gustavo? Quantos aqui fizeram inscrição na nossa Assembleia? Isso. Muito bem. Então, entre os irmãos que fizeram a inscrição, nós temos alguns sorteios que são presentes do pastor Fabrício, em nome de Missões Nacionais, e eu vou dizer um número aleatoriamente, eu não tenho acesso ali, eu não sei quem é que está em cada número. Quantas pessoas se inscreveram? Quantas? Que bênção! Nós tivemos 131 inscrições, um número muito bom, considerando outros encontros que nós tivemos. O primeiro livro é No Esconderijo da Sua Presença, de Lewis Malley Bradshaw. É isso mesmo? É assim, né? Então eu vou
dizer o número e o Gustavo vai dizer quem é. Ou você quer fazer aí direto? Então sorteia aí, vai. Ele vai sortear aleatoriamente, melhor do que eu dizer. O número é 33 e a pessoa é? Elton da Silva Costa. Elton Costa. Você quer o livro ou um presente misterioso? Vamos sortear o segundo. O diácono que voava. Tomara que saia com o diácono. É Werner Greenberg. O número é 21 e a pessoa é? Douglas Tapipaté. Douglas. Cadê o Douglas? Se não estiver aqui, perde. Seu número. Hã? Seu nome. Cadê ele? Faltou. Vai lá. Sorteia outro. Ele fica mais perto. 56 e a pessoa é? Jesaías Alves da Silva. Jesaías. Já foi. Perdeu o telefone. Número 36 e a pessoa é? Eunice Santana. Você diaconiza? Mais um do Werner, o diácono que voava. O número é? Apagou. 97. 97. O Nildo. Agora, esse conjunto aqui, ó, que é o material do líder e do estudante. Quem já fez aí, conhecendo Deus, fazendo sua vontade? Esse material é muito top. Eu fiz ele logo que ele chegou ao Brasil. E vale a pena. E o número sorteado é? 109, Samir da Monte Sinai. Não, peraí. É isso? 109. 109, Samir. Da Monte Sinai. Tá bem, quero chamar o pastor. Fica tentando lembrar para não falar errado. Nós teríamos também a leitura da ata, mas sinceramente, irmãos, eu acho que a gente está sem tempo para a leitura de ata, apesar de é uma assembleia, né? Então a gente vai fazer o seguinte: vou deixar a leitura da ata no final. Amém? Com uma condição: vocês me prometem que vão ficar até o final da leitura da ata, pode ser? Amém? Eu acho até que o presidente quebrou o protocolo com esse momento tão leve que a gente está aqui, mas o Espírito Santo já deu a passagem antes mesmo de a gente vir para cá hoje à noite. Então, preste muito bem atenção no que diz a palavra de Deus agora. Não fique chateado com o pastor aqui não, tá? A gente já sofre demais, né? Ninguém sofre. Mas eu trago o abraço da primeira igreja batista de Alcobaça para todas as igrejas batistas aqui, para todos os irmãos. Tem mais gente aí de Alcobaça aí, então eu não vou deixar eles constrangidos não, porque são muitos. Mas graça e paz, irmãos, amém? Abra a palavra de Deus, ou acompanhe a leitura em Gálatas 5, versículo 13. Você vai ver sendo projetado aqui atrás, a minha versão é a NTLH, e fala exatamente o que está acontecendo aqui nesse exato momento, da liberdade que o Espírito Santo nos dá. Sim, nós somos muitas vezes conscientes de que o Evangelho nos torna escravos, ministros sem nome, remadores de barcos, nos quais não sabe sequer qual a direção que vai ser tomada. Apenas molas propulsoras, motores, levando o Evangelho por onde quer que o Senhor nos envie. Não é verdade? E aí o que ele diz?
no versículo especificamente 13, ele vai dizer: porém vocês, irmãos, que foram chamados para serem livres, só não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Amém? Amém. Vamos repetir essa última parte? Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Cadê meu pastor Edilson? Cadê ele? É você. Cadê o pastor? O pastor que me enviou para o seminário. Foi ele que foi culpado, viu, pastor Fabrício? Ele é culpado. Essa igreja é culpada. Eu quero também agradecer a presença de todos vocês. Estamos cansados. Hoje não estou pronto. Cumpro o abraço, tá? Tem uma turma trabalhando ali, mas eu quero. Estou muito feliz por vocês terem estado aqui conosco nesta noite, nesses dias. Então vamos lá. Amado Deus, Pai que está nos céus, te agradecemos pelo teu cuidado com as nossas vidas, por tudo que aconteceu neste lugar, por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas e através das nossas vidas. Continua, Senhor, derramando desta graça, desta maravilhosa graça sobre a nossa vida, sobre este povo que o Senhor chamou para pregar o teu Evangelho por toda a face da terra. Nos abençoa e nos guarda, Senhor. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Queridos, pedir para vocês colocarem de pé. Para quem não sabe, a gente é a banda da Gilberto. Cadê a Gilberto aí? Essa é a juventude mais animada da Bahia. É a Gilberto. Nós iremos agora cantar uma música muito a nossa cara. Peço que você não fique parado. Se você quiser sair do seu lugar, cumprimentar o irmão dessa ala lá de cá, sempre vai ficar uma coisa muito bonita aí. Então vamos fazer tudo para a glória do Senhor. Thank
anunciar o Evangelho aqui de Breno, eu convido você a cantar essa música com muita força, muito vigor, que é o nosso tema, né? Firmes na missão. Vamos dizer o nosso tema? Vamos lá? Firmes na missão, avançando em unidade. Essa música vai refletindo isso. Pede com toda a sua força. Vamos juntos.
Freitas, por gentileza. Todo mundo aqui conhece o pastor Fabrício, né? Esse ano ele se tornou ilustre entre os batistas, aliás já era, mas se tornou mais ilustre quando assumiu a direção executiva da Junta de Missões Nacionais. O Fabrício é um amigo querido de alguns anos. Eu conheci em Brasília, na Igreja Memorial. Depois tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Junta de Missões Nacionais por alguns anos. E agora eu fui muito abençoado. Vocês não fazem ideia de como é concorrida a agenda desse homem, né? E nós conseguimos montar essa vinda, planejar essa vinda há quase um ano, e ele está aqui conosco hoje. E enquanto nós caminhávamos um atrás do outro, ligando e perguntando de agenda, então nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade. É claro que ele é uma ferramenta como qualquer outra, né? Ele não é melhor que nenhum de nós, mas no momento Deus tem usado a vida dele para fazer grandes coisas no nosso país e fora do nosso país. E eu quero desde já, pastor, dizer que nós somos felizes por tê-lo aqui, e nós vamos agora, com os nossos corações abertos, receber a mensagem que o Papai do Céu tem para nós. Fique de pé aí, por favor. Dá-nos, Senhor, a tua visão, para que nós tenhamos olhos para perceber o que o Senhor tem para a nossa vida. Usa a vida do teu servo, como tem usado por esse Brasil e fora desse Brasil também, por tantos cantos deste mundo. E nesta noite, que as palavras que forem proferidas por ele tenham saído do teu coração para o nosso coração, e nós a receberemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, que alegria esses dias aqui, essa oportunidade de conhecer mais uma parte da família batista. E o nosso coração se alegra demais em ver o que Deus está fazendo aqui entre os irmãos e com os irmãos. Quero trazer os irmãos um abraço do nosso diretor executivo, pastor Fernando, do nosso presidente, pastor Pascoal. Hoje falava com o pastor João Marcos mais cedo, tratando alguns assuntos do Proclamai, que vai acontecer no Rio, e ele pediu que transmitisse aos irmãos um abraço da Junta de Missões Mundiais. Missões Nacionais, Missões Mundiais, a Convenção Batista Baiana, nós andamos de mãos dadas, juntos, trabalhando, e outras organizações parceiras, como o Child Fund e tantas outras, que Deus tem nos permitido servir juntos. Estamos nos preparando já. Julho, nós vamos estar aqui novamente em Salvador, a 100ª Assembleia da Convenção Batista Baiana. Eu quero te convidar, né? Nós estaremos lá juntos, e nessa Assembleia nós vamos ter uma série de coisas preciosas. Dentre elas, nós vamos estar lançando a nossa 316 Bahia. Não sei se você já baixou o aplicativo da nossa rádio, e agora nós vamos ter, a partir de julho, uma versão da 316 aqui para a Bahia, permitindo Deus. Vai ser lançado lá na Assembleia, e nós vamos ter uma alegria. Nós vamos estar ali durante esses dias de Assembleia. Em janeiro, nós vamos ter os batistas brasileiros aqui na Bahia, permitindo Deus. Em Salvador vai ser a Semana Batista. Nós vamos estar com as carretas missionárias, as 3 carretas durante o mês inteiro aqui no estado, vindo de diversas regiões, e vai culminar com a ação evangelística lá em Salvador. Então eu quero desafiar você que no mês de janeiro próximo, quem sabe você não pode ir para a Operação Jesus Transforma, tirar aí uns dias da sua agenda para poder acompanhar esse movimento das carretas missionárias que vai acontecer aqui no estado. Eu quero agradecer os irmãos, aos pastores, às igrejas, todo o carinho que os irmãos têm tido com a Junta de Missões Nacionais. Eu sou um dos 1127, né? Eu e o Carlos, aí fica 1125 obreiros
espalhados por esse Brasil afora, que os irmãos têm através da Junta de Missões Nacionais. Hoje, final da tarde, muitos irmãos, eu tenho certeza que acompanharam. Hoje nós, como Junta de Missões, como batistas brasileiros, nós estamos em festa. Foi a celebração dos 3 anos da Vila Minha Pátria. Se você não pôde acompanhar, eu quero desafiar depois você assistir a live que está lá no YouTube de Missões Nacionais, para você celebrar com alegria conosco. E a partir do dia 1º de maio, nós estamos iniciando os nossos 31 dias de oração pela família. Famílias edificadas sobre a rocha. Eu queria desafiar você a entrar no site, baixar toda a campanha, está tudo prontinho, meu irmão. As devocionais para adultos, devocionais para as crianças, sugestões de sermões para os pastores, roteiro para os pequenos grupos, roteiro para o discipulado, material de criança, culto infantil, está tudo prontinho para que o mês de maio lá na sua igreja seja também uma bênção. Família edificada sobre a rocha. Tem os áudios gravados para todo dia você colocar no grupo da igreja também, e você vai poder baixar isso gratuitamente para abençoar a sua igreja. Outro dia uma pessoa me perguntou: pastor, mas esse tanto de coisa aí é de graça mesmo? Porque tem gente cobrando isso. Eu digo: sim, meu irmão, é de graça. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de uma associação, nós fazemos parte de uma convenção, e é por isso que esse ajuntamento das igrejas permite que nós tenhamos gente trabalhando para servir as próprias igrejas. Então, isso é um serviço da sua associação, da PESBA, da Convenção Batista Baiana, da Convenção Batista Brasileira, por meio de missões nacionais, para que a sua igreja possa receber todo esse material prontinho e ser uma bênção. Famílias edificadas sobre a rocha. Vamos repetir juntos? Famílias edificadas sobre a rocha. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, Atos capítulo 11. É a nossa terceira e última mensagem desta série, que nós temos pregado acerca de firmes na missão, avançando em unidade. Ontem nós começamos falando sobre Atos capítulo 2, mais do que uma cooperativa, onde a gente possa ter interesses comuns e não ter vida comum. A igreja de Jesus é chamada para ser uma comunidade, um povo que ama, que cuida uns dos outros, que caminha uns com os outros e que vive o Evangelho da graça de Deus. E nós vimos, para que a gente tenha essa vida comum, isso só vai ser possível se nós tivermos uma vida cheia, plena do Espírito Santo. E ontem nós saímos daqui orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nós possamos viver a plenitude do Espírito. Hoje pela manhã nós estudamos a terceira carta de João, um dos menores textos do Novo Testamento e das Escrituras, poucos versículos, mas com uma profundidade grande. E nós aprendemos sobre Gaio, sobre quem mais? Diótrofes e sobre Demétrio. E aí nós saímos daqui orando, pedindo ao Senhor que nós queremos ter uma vida parecida com Gaio, uma vida parecida com Demétrio, mas nós oramos ao Senhor para que tenhamos menos Diótrofes entre nós. Foi uma bênção pela manhã a nossa reflexão, e Deus falou ao nosso coração. Hoje à noite nós vamos terminar a terceira e última mensagem. Quero antes disso agradecer os pastores também, que no período da tarde nós estivemos juntos, e foi um tempo muito abençoador, oramos juntos e foi uma bênção. Eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 11, e nós vamos mergulhar 11, 12, parte do 13, em alguns versículos aqui no 11 e no 13, para que a gente possa terminar esse nosso tempo falando sobre uma igreja que transforma o mundo. Quais são as características de uma igreja que transforma o mundo? Nós vivemos um tempo muito desafiador, em que muitas vezes nós temos visto o contrário. Nós temos vivido uma geração que o mundo tem transformado a igreja. Nós estamos vivendo uma geração em que, de alguma forma,
ficamos desatentos à orientação de Paulo, quando ele escreve aos Romanos capítulo 12, e ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis a boa e agradável vontade de Deus. Ao contrário de sermos transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, termos a mente de Cristo, muitas vezes nós estamos como igreja sendo transformados pelo mundo. E isso é fácil de ser notado, sabe quando? Quando nós estamos agora à vistas de sair um novo censo e dizer que nós seremos quase 40% da população do Brasil evangélica. Mas a pergunta é: aonde estão esse povo que não muda a sociedade? Se 40% dessa nação fosse homens e mulheres que tiveram de fato um encontro com Jesus, o Brasil seria outro. Por quê que nós estamos vivendo isso? Porque nós estamos vivendo apenas um nominalismo evangélico. Nós não estamos vivendo o que Jesus disse para Nicodemos, quando Jesus disse a Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. Sem novo nascimento não há mudança de vida, irmãos. E aí muitas vezes tem uma linguagem cristã, fala igual um crente, até se veste igual um crente, tem algum linguajar, está na bênção, carro propriedade exclusiva de Jesus, é cheio de coisa, mas na verdade no dia a dia não vive como Jesus nos ensina a viver. Qual é a igreja que transforma o mundo? Qual é a igreja que impacta essa geração? Qual é a igreja que vai fazer diferença aonde nós estamos? Quais são essas características? Meus irmãos, isso para mim é muito claro por uma razão: eu não sou filho de crente. Eu comecei a contar aqui hoje cedo. Talvez aqui tem muitos irmãos que tiveram e têm já a alegria de ter a segunda, terceira, quarta geração de cristãos. Talvez você é a quinta geração de batistas só na sua família. Eu não sou assim. Da minha geração para trás não tem um crente para achar assim, vou achar um, pelo menos. Não tem. Nós éramos no interior de Minas Gerais, papai tinha trabalhado na construção de Brasília, e de repente ele voltou para Minas Gerais na década de 70, o resto dos filhos nasceram, nós somos 8 irmãos, e quando ele voltou, a minha irmã mais velha tinha ficado em Brasília, e de repente os filhos começaram a voltar para estudar, aquela dificuldade, coisas do interior, você sabe do que eu estou dizendo. E de repente meus irmãos começaram a voltar, meu pai disse assim: quer saber de uma coisa? Nós vamos embora todo mundo de novo. E aí nós voltamos para o Distrito Federal, e aí primeiro ele disse assim: olha, ele falou para minha mãe, você vai na frente com os meninos, vai se ajustando, que eu preciso terminar o serviço daqui, e eu vou 6 meses depois. Você se ajusta lá, e daqui a pouco eu estou indo. Ele veio, nos trouxe, depois voltou, e nós fomos morar numa cidade muito simples. E eu me lembro que a gente tinha saído aqui da região de Valadares, irmãos, de Valadares é quente. Pensa numa região que é quente. E a gente foi para Brasília, e quando nós chegamos em Brasília, passou ali o verão, choveu bastante, mas quando foi chegando junho e julho, nós morávamos num barraco de tábua, e era na penúltima rua, assim, virado para o Cerrado, e Brasília, agosto, venta demais. Pastor Godoy, aquilo de manhã fazia assim, ó, e a gente não tinha nem roupa para aquele frio. E quando a gente chegou ali, bobo assim lá do mato, né, a gente da roça, aí uma senhora de frente logo viu que a gente estava vindo do interior. Um dia aquela senhora atravessou a rua, foi lá em casa. O nome daquela senhora, Abigail Maria de Oliveira. Aquela mulher, irmãos, desde o dia que ela pisou na nossa casa, a nossa casa nunca mais foi a mesma. Aquela mulher era uma mulher muito simples, mas ela era crente de uma igreja batista, ela tinha tido uma experiência com Jesus, e aquela mulher então nos visitou, e ela começou a nos ajudar. E era interessante que ela era uma servidora pública, ela trabalhava na casa do governador do estado, ela foi designada, ela cuidava das roupas do governador.
E ela era uma mulher de muita confiança para aquele governador que nós tínhamos no Distrito Federal. Todos os dias cedo, o carro a buscava em casa, levava para trabalhar na casa do governador e a trazia de volta em casa, porque ela era uma pessoa de confiança na casa do governador. Mas eu me lembro que muitas vezes ela descia lá na ponta da rua e ela vinha andando assim, e a gente olhava, não parecia que era ser humano que estava andando, não, parecia que era um anjo. Porque aquela mulher, quando ela chegava lá em casa, tinha paz. E ela foi conquistando a gente. Quantas vezes eu vi ela vindo assim, ela sabia que a gente estava passando um perrengue danado, e ela chegava lá e entregava para minha mãe uma sacola. E dentro daquela sacola, muitas vezes, ou era uma roupinha boa que a gente podia usar, era usada mais boa, ou era alguma coisa de uma mistura lá para casa. Ou era ovo, ou era sobre de frango. Você já comeu sobre de frango, aquela carcassinha assim, bem frita? Irmão, na crise, uma carcaça frita daquela, meu irmão, você não imagina o que é aquilo não. Tem uma turma hoje que não gosta nem de ver, é igual pé, quando ele te dá tchau assim, tu corre, né? Mas quando a crise bate na tua casa, meu irmão, só quem já passou o perrengue sabe. Você descobre que tudo isso tem gosto de filé e você dá glória a Deus, meu irmão. E é bênção. E aí ela passava e entregava para nós. E aquela mulher foi cativando a gente, tão grande, que aquela senhora ela enfrentava uma luta, porque o seu marido era alcoólatra. E às vezes ele trabalhava com carroça. Naquele tempo ainda que capital tinha muita carroça, as pessoas faziam frete, e ele vinha no final do dia bêbado, e ele chegava, e era interessante que ele chegava fazendo uma bagunça com aquele cavalo, e ele batia no animal. E ela tem um filho da minha idade, o Elias, e aí ela chegava e dizia assim: Elias, desarreia o animal e leva para o pasto. Ela botava um controle naquela situação, que era um negócio incrível. E aquela paterna, quando ela chegava, ia chegando paz. Até que um dia aquela senhora virou para minha mãe e disse assim: eu posso levar o seu filho domingo para a igreja com meu filho? Ela tinha servido tanto a nossa casa. Mineiro tem um ditado assim: eu devo obrigação para fulano. Quando o mineiro diz assim, devo obrigação para alguém, tem mineiro aqui, irmãos? Olha, ele tem 2, 3, 4. Tem alguém que quer ser mineiro aqui, irmão? Levanta a mão. Irmãos, quando um mineiro diz assim, devo obrigação para alguém, você ganhou. Você vai ter tudo com ele. E aquela mulher tinha ganhado o coração da minha mãe e dos meus pais. Eu comecei a igreja com 9 anos de idade. Aos 13 anos, irmãos, eu tinha muito medo da morte. Eu estava ouvindo sobre o Evangelho. E numa manhã de domingo, meu pastor pregou no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, que aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu lembro que a igreja que eu fui criada, ela era uma igreja grande assim, igual essa, e eu estava sentado lá no fundo. Quando o pastor fez o apelo, eu levantei lá no penúltimo banco e vim à frente. Quando eu cheguei à frente, ele pegou na minha mão e disse assim: o que você veio fazer aqui? Eu disse: eu vim aqui receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tinha 13 anos de idade, irmãos. A partir daquele dia eu conheci algo que eu não sabia. Sabe o que eu conheci ali? A paz que Cristo dá. Eu não tinha paz. A partir daquele dia eu encontrei a verdadeira paz, a paz que transforma. Meus irmãos, isso já faz muitos anos. Deus permitiu que o Evangelho chegasse na minha família. Deus permitiu que os meus pais se convertessem. Grande parte dos meus irmãos já tem uma experiência e são convertidos a Jesus. Hoje, cerca de 60% a 70% da minha família serve a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque há muitos anos atrás, uma senhora resolveu atravessar a rua e entrar na nossa casa e nos levar ao Evangelho da graça de Deus. Amém. Essa é a igreja que transforma o mundo, irmãos. Essa é a igreja que transforma o mundo. E essa é a igreja que em Atos capítulo 11, ela está em operação. E é esta igreja que o Senhor está nos chamando. Se você vê Atos capítulo 11, a partir do verso 19, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, a partir do verso 19. O Evangelho está avançando.
Sabe por quê? Eles achavam que a igreja ia ficar só em Jerusalém. Eles achavam que a igreja ia poder ficar só ali. Então o Senhor permite a perseguição. E a igreja agora ela está indo a todos os lugares. Aqueles que achavam que o evangelho era apenas para os judeus, agora o evangelho está chegando aos gentios. O evangelho está chegando a todo aquele que crê. A experiência de Cornélio. Pedro é mandado chamar. O Senhor usa Pedro, ele vai até Cornélio, e então os gentios agora passam a vivenciar a graça do Senhor, recebem o Espírito Santo e recebem o Evangelho. O Evangelho chega aos gentios, e o capítulo 11 então começa com a explicação de Pedro. Interessante isso. Pedro teve que se explicar aos seus irmãos, principalmente aos judeus que seguiam a Jesus, acerca da experiência que ele tinha tido com os gentios em pregar o Evangelho. O texto vai falando dessa experiência, mas é interessante que no versículo 19 diz assim: enquanto isso, enquanto o Evangelho estava lá sendo pregado aos gentios, enquanto o Evangelho estava chegando a outros lugares, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, lembra? Estevão tinha sido apedrejado, Paulo viu tudo aquilo, Saulo consentiu em tudo aquilo, e é interessante que depois disso, aquele movimento de perseguição, aquele movimento de opressão, quando eles acharam que ia calar a igreja, pelo contrário, irmãos, todas as vezes que a igreja foi perseguida, o evangelho avançou. A igreja parou, foi justamente quando o evangelho deixou de ser perseguido. Quando a igreja se alia ao mundo, é que o evangelho para. Mas todas as vezes que o evangelho é perseguido, que a igreja é perseguida, é porque o evangelho está causando, meus irmãos, um impacto tal que o mundo não resiste e ele começa a perseguir. Quando nós, meus irmãos, estamos muito bem aceitos pelo mundo, nós precisamos nos preocupar, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso é muito claro. Isso é muito claro. E agora aqui o evangelho chega até a Fenícia, o evangelho chega a Chipre, e o evangelho chega na região da Antioquia. E quando eles chegam na região da Antioquia, eles começam a pregar a palavra. E eles começam a pregar o evangelho, e diz o verso 20: contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene foram até Antioquia e começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E o texto diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram e começaram a honrar a Jesus. Meus irmãos, agora o evangelho está chegando em lugares que ele não tinha chegado. O evangelho agora, ele está chegando, meus irmãos, na Antioquia da Síria. E quando a igreja de Jerusalém ouve falar sobre o que está acontecendo, ela envia Barnabé a Antioquia. E quando Barnabé chega na Antioquia, meus irmãos, ele começa a ver a demonstração da graça de Deus, e ele começa a ver que ali o povo tinha verdadeiramente conhecido ao Senhor. E Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo, ele logo nota que ali tinha uma grande multidão que tinha se convertido ao Senhor. Aqui tem a primeira característica de uma igreja que transforma o mundo. Sabe qual é? É uma igreja que tem compromisso com a pregação da palavra, meus irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? O que vai transformar o Brasil, tem muito crente achando que vai ser um político. Tem muito crente achando que é um de direita, é um de esquerda. Meu irmão, o problema do Brasil não é político, o problema do Brasil não é econômico, financeiro, o problema do Brasil é pecado, e pecado só o evangelho da graça de Deus que muda, meus irmãos. Quem tem resposta para o Brasil é a igreja, irmãos. Só que a igreja está se unindo a outro discurso, e ela está se unindo a discurso político, e ela está esquecendo que ela é agente de Deus no mundo, é para pregar o evangelho da graça de Deus, porque o evangelho é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho, irmãos. É o Evangelho que transforma a nossa vida. É o Evangelho que, quando a gente tem uma experiência com Ele, a gente encontra paz. É o Evangelho que muda a nossa história. É o Evangelho que muda uma igreja que transforma o mundo. Um crente que transforma onde ele está colocado. É um crente que tem compromisso com o Evangelho. Só que o Evangelho não agrada. Porque o Evangelho é sal. O Evangelho é luz. E aonde o sal chega, a podridão desaparece. Aonde a luz chega, as trevas não prevalecem. É por isso que Jesus foi claro para Nicodemos: não basta uma reforma, Nicodemos, não basta só uma maquiagem, Nicodemos, só tem um jeito para o ser humano. Sabe qual é? Nascer de novo. E nascer de novo, só o Evangelho tem o poder para isso, em Cristo Jesus. É o poder do Evangelho. A igreja, meus irmãos, que transforma o mundo. Aqui diz o texto: os discípulos foram a Chipre, eles foram a Cirene, eles chegam a Antioquia. E aqui é interessante, quando eles chegam lá, olha o que eles fazem. Eles começam a anunciar aos gentios as boas novas. Irmãos, eles não queriam ser bem aceitos. Eles não queriam ser a igreja da moda. Eles não queriam, irmãos, ter um discurso que ajuste o Evangelho ao gosto do cliente. O que eram as boas novas, irmãos? As boas novas eram anunciar que Jesus é o Messias, o Salvador, aquele que veio e morreu em nosso lugar. Nós que estávamos perdidos por causa do pecado, Ele veio para nos resgatar, pagar o preço na cruz, para nos ligar novamente a Deus. As boas novas são: Ele estava perdido, eu estou perdido, mas agora em Cristo Jesus nós temos as boas novas de salvação. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo, meus irmãos. Isso é boa nova. Boa nova do Evangelho. Quantas vezes nós já cantamos? A boa nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. É isso, uma igreja que transforma o mundo, irmãos. Ela não vai transformar o mundo apenas com um culto performático, irmãos. Performance não muda coração, irmãos. O máximo que a performance traz é um acalento ao coração humano, mas ela não muda o homem de dentro para fora. Ela pode de alguma maneira trazer uma emoção diferente. A gente volta para casa e continua do mesmo jeito. Porque o que transforma o coração do homem é o quê? O Evangelho da graça de Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é a igreja que transforma o mundo. Agora olha que interessante. Eles saíram e foram pregando. Eles estão na região da Antioquia. A mão do Senhor estava com eles. Muitos gentios se converteram. Barnabé chega lá e ele vê o quê? Uma grande multidão tinha se convertido ao Senhor. Aí olha o versículo 26. 25. Então Barnabé foi a Tarso e procurou o quê? Saulo. Quando ele o encontrou, ele o levou para Antioquia, e ali eles permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Olha o valor do discipulado. Pregaram, e agora eles estavam consolidando. Aí acontece algo extraordinário, que é a segunda característica de uma igreja que transforma o mundo. Eles vão a Antioquia, e os discípulos ali foram chamados de, pela primeira. Vamos ler juntos? Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. A igreja que transforma o mundo, ela é composta de gente transformada e identificada com Cristo. Uau! Aonde o Evangelho chega, ele muda a nossa vida de tal maneira que a nossa forma de agir, que a nossa forma de ser, não é apenas uma casca, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E as pessoas começam a olhar e ver aquelas pessoas da região da Antioquia da Síria, que elas ouviram o Evangelho, elas se converteram, e ali o impacto do Evangelho foi tão grande na vida daquelas pessoas, que agora, pela primeira vez da história, aqueles que eram do caminho, estão sendo chamados agora de quê? Cristãos. Porque eles se pareciam com quem? Com Cristo.
Irmãos, como nós somos chamados aonde nós estamos, como as pessoas nos enxergam, como as pessoas nos veem, não há nada menos para nós do que nós precisamos ser, é sermos chamados de cristãos. Não é pela roupa que vestimos, não é pela maneira que falamos, mas é por sermos parecidos com Cristo, fruto da transformação do Evangelho, da graça de Deus, meus irmãos. É aquela irmã que era minha vizinha, a irmã Abigail, que já está na glória. Irmã Abigail não viu o meu batismo. Irmã Abigail não sabe que depois Deus me chamou para o ministério, eu fui ser missionário. Irmã Abigail não sabe disso. Ela não sabe que aquele jovem que um dia que ela atravessou a rua, hoje pode pregar o Evangelho. Mas uma coisa esse jovem sabe: ele só conheceu o Evangelho porque um dia aquela mulher foi até a nossa casa, e o Evangelho que nós conhecemos, ele mudou a nossa vida, e ele nos trouxe paz, e ele mudou a nossa história. Sabe por quê? Porque aonde uma igreja chega e prega o Evangelho, há transformação, a igreja é estabelecida, e ali tem pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Se nós não estamos sendo conhecidos como cristãos, é muito provável que nós não estamos vivenciando o Evangelho. Vou repetir isso. Se as pessoas não conseguem enxergar Cristo em nós, é muito provável que nós não estamos vivenciando o Evangelho da graça de Deus. Como nós somos conhecidos? O que o texto está dizendo é sobre isso, que uma igreja que serve ao Senhor, ela, quando ouve o Evangelho, ela é estabelecida. Antioquia agora tem uma igreja, a igreja foi estabelecida, e aqueles irmãos agora, que antes eram conhecidos como os do caminho, agora pela primeira vez são chamados de cristãos. Era uma igreja que estava firme na missão, era uma igreja que vivia em unidade. Olha que coisa interessante, a igreja que transforma o mundo, ela prega o Evangelho, ela gera transformação na vida das pessoas e na comunidade. Agora tem uma coisa interessante nesse texto, o texto não termina aqui, o capítulo 12 vai terminar, e alguns profetas vêm de Jerusalém, dentre eles Ágabo. Eles estão vendo que o contexto ali, o Espírito Santo está naquele lugar, as pessoas estão sendo edificadas, só que o texto segue. E o texto volta a falar agora de Pedro e Tiago no capítulo 12. O capítulo 12 praticamente some da história da igreja de Antioquia. Mas o capítulo 13 volta a falar sobre a igreja de Antioquia. Olha que interessante. No capítulo 12 nós aprendemos, do 11 melhor dizendo, que uma igreja que transforma o mundo é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja onde o Evangelho gera transformação de vida, a igreja é estabelecida. Agora olha o capítulo 13. Como é que o capítulo 13 começa? A história volta em Antioquia. Sabe por quê, irmãos? Que a história de uma igreja, ainda que ela não seja vista por muitos, ela não para, é uma história viva, a igreja de Jesus. E a igreja segue. E quando chega no capítulo 13, aqui vai nos apresentar a terceira e última característica de uma igreja que transforma o mundo. Olha o que aconteceu com essa igreja. Entre os profetas e os mestres da igreja de Antioquia, estavam lá Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, e o texto segue, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas. E quem? Saulo. Agora olha que interessante. Certo dia, enquanto aqueles irmãos adoravam, enquanto eles honravam ao Senhor, eles estavam jejuando, o Espírito Santo disse a eles: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Sabe qual é a terceira característica de uma igreja que transforma o mundo? É uma igreja que está disposta a enviar o melhor que ela tem, para que outros não alcançados sejam alcançados pelo poder do Evangelho. Uau! Essa é a igreja que transforma o mundo. Eles não pegaram, irmãos, os piores membros. Eles não separaram aqueles irmãos que estavam dando trabalho para o pastor.
Eles não separaram aquela turma que não tinha tanto compromisso assim. Vamos mandar agora lá para missões nacionais, vamos mandar lá para missões mundiais. Já que eles estão dando trabalho aqui, vamos ver se aquela turma lá resolve eles. Irmãos, deixa eu só fazer um pedido. Não manda para o campo missionário quem não é bênção na tua igreja, não. Sabe por quê? Se ele não é bênção perto, ele nunca vai ser bênção longe. Isso é uma verdade. E aqui o texto está nos dizendo que uma igreja que transforma o mundo, meus irmãos, é uma igreja que tem visão missionária, é uma igreja que ouve o Espírito Santo, é uma igreja que tem intimidade com o Senhor. E o texto vai dizer que Paulo, Saulo e Barnabé, eles foram separados e a igreja impôs as mãos sobre eles e os enviaram em uma missão. A igreja que transforma o mundo, irmãos, ela é um movimento sinérgico. Ela prega o evangelho que ela prega transforma as pessoas. A igreja é plantada, a igreja cresce, ela é estabelecida. Mas como ela é uma igreja em que ela é sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo fala ao seu coração, e ela então se envolve com a obra missionária dos não alcançados. Ela separa os seus melhores, ela separa o melhor que ela tem, e ela faz o que com eles? Ela os envia para uma missão, ela nos envia para um propósito específico de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja não foi chamada para ficar parada onde ela está, a igreja não foi chamada para ficar apenas no contexto onde ela está, a igreja foi chamada para ir às nações e alcançar todas as pessoas, porque dia que o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Se depender de você, quando será o fim? Se depender da sua ação, de enviar missionários, de pregar, de estar disposto a se envolver com essa obra, quando será o fim? Quantas vezes, irmãos, nas nossas igrejas, quando fala de missões, quantas vezes nas nossas igrejas, quando começa a dizer sobre isso, qual é? Não, irmãos, vamos deixar isso para depois. Irmãos, uma igreja saudável, uma igreja que cumpre a vontade de Deus, ela não apenas se torna sensível ao Espírito Santo, mas ela separa o melhor que ela tem e envia para que o evangelho seja pregado e os povos, as nações sejam alcançadas com o evangelho da graça de Deus, porque a mensagem do evangelho não é para parar em mim, a mensagem do evangelho não é para parar em você. Se a mensagem do evangelho tivesse ficado até hoje em Jerusalém, nós não estaríamos aqui nessa noite, mas graças a Deus, alguém foi sensível ao Espírito Santo, e de geração em geração, o evangelho tem sido pregado, e nessa noite, nesse mês de abril de 2025, crentes de diversas gerações podem se reunir nessa igreja e dizer que Cristo está vivo, que nós o conhecemos, porque um dia alguém nos pregou o evangelho da graça de Deus. Qual a garantia que a próxima geração vai receber esse evangelho? Qual será se eu e você não nos envolvermos com essa tão grande obra? Se eu e você não estivermos dispostos a dizer sim àquilo que Deus faz conosco. Uma igreja que transforma o mundo é uma igreja que prega o evangelho. O evangelho tem poder de transformar uma cidade, o evangelho tem poder de transformar uma família, o evangelho tem poder de transformar uma casa. Irmãos, eu tenho visto tanto testemunho, todo dia, irmãos, seja na igreja que eu pastoreio, seja nos projetos missionários, toda semana eu ouço uma história de milagres. Mas o maior milagre que eu tenho visto, irmãos, não é uma cura física, e olha que eu tenho visto muitas. O maior milagre que eu tenho visto, irmãos, não é uma cura das emoções, eu tenho visto muitas, mas o maior milagre que eu tenho visto, irmãos, eram homens e mulheres que não tinham esperança nenhuma na vida e que tiveram um encontro pessoal com Jesus, tiveram seus pecados perdoados e agora são lavados e remidos no sangue do Cordeiro e vivem mais alvos do que a neve, porque creram em Cristo Jesus como Senhor. Esse é o maior milagre, o milagre da salvação, o milagre da transformação. Mas uma coisa nos chama a atenção, irmãos, uma igreja que transforma o mundo, ela não guarda a verdade do evangelho somente para ela. Uma igreja que transforma o mundo, ela está disposta a enviar o melhor que ela tem
para que o mundo não alcançado receba o Evangelho da graça de Deus. Eu queria chamar meu irmão do teclado aqui, porque nós vamos caminhar para o fim. E nessa noite, irmãos, eu não ia contar essa história não, mas eu preciso contá-la. Aquela mulher foi lá em casa, e aquela mulher nos pregou o Evangelho. E eu estou vendo uma meninada bonita aqui, mais ou menos assim, da minha idade que eu fui para a igreja. E eu fui para a igreja com 9 anos, com 13 eu conhecia Jesus, e eu cresci numa igreja missionária, eu cresci numa igreja batista, porque uma igreja batista é uma igreja missionária, irmãos. Se a tua igreja tem o nome batista e ela não se envolve com missões, tem alguma coisa errada, irmãos. Vou repetir isso. Irmão, se a tua igreja é batista e ela não tem nada com missões, ela é qualquer coisa menos batista. Porque uma igreja batista, irmãos, ela sempre foi, sempre será. Porque no DNA dos batistas, sabe o que está? A obra missionária. Tem ministério que é conhecido pela música, tem ministério que é conhecido por diversas coisas, mas se tem uma coisa que caracteriza uma igreja batista é o quê? Missões. Se a tua igreja não faz uma campanha de missões, se a tua igreja não envia um missionário, se a tua igreja não participa do projeto assim, é hora de repensar. Porque na nossa história, nós só estamos aqui porque um dia, um casal de americanos que entenderam o chamado de Deus vieram para o Brasil, depois veio outro, se uniram um recém-convertido aqui, vieram para a Bahia plantar a primeira igreja batista em solo brasileiro aqui, primeira igreja para os brasileiros, em 1882, e a obra começou. Aqueles irmãos com paixão de alcançar essa pátria, irmãos, 5 pessoas, sem recurso, mas tinha todo o recurso porque tinha a presença de Deus. E eles começaram a pregar o Evangelho. Hoje são 15 mil igrejas, quase 2 milhões de batistas, porque um dia 5 homens aceitaram o desafio de começar e anunciar o Evangelho e pregar o Evangelho nessa nação. Você já pensou o que Deus pode fazer com você? Eu cresci numa igreja assim. Irmão, era toda campanha de missões. Campanha de missões nacionais estava lá a igreja. Campanha de missões mundiais estava a igreja. Campanha de missões estaduais estava a igreja. Reunião da associação, lá estava a gente. Eu me lembro que a minha primeira reunião de convenção foi com 9 anos. Eu não entendi muita coisa que estava acontecendo lá, não, mas eu estava lá. Nem era crente ainda, lembro disso. E por que eu fui para essa reunião da convenção e da associação? Que tinha uma irmã da nossa igreja que estava sendo comissionada para ser missionária de missões nacionais lá no interior do Ceará para plantar a igreja. Primeira reunião que eu fui de uma convenção e de uma associação foi com uma irmã da nossa igreja que estava sendo mandada para o campo missionário. Será que nossa igreja amarra missões? Aí eu conheci a Jesus aos 13 anos. E aí eu fui crescendo. Aos 14 eu me tornei menor aprendiz do meu sonho de vida. Eu queria muito, Pastor Pina, ser radialista. Eu ouvia rádio desde criança. Os irmãos que ouvem a 316 sabem que eu estou sempre por lá, porque rádio para mim é uma paixão. E aí aos 14 anos eu consegui entrar no sistema grande de comunicação para ser menor aprendiz. Porque normalmente no rádio é assim. Quando você entra como menor aprendiz, primeiro você vai aprender a parte técnica, e um dia alguém que fala vai faltar. E quando alguém que fala vai faltar, você precisa estar pronto, porque a tua oportunidade chegou. E você vai crescendo. E aí você passa aquela fase da voz que precisa firmar, porque na adolescência, né, principalmente os meninos, você começa falando bem grosso, de repente, é fase difícil na nossa vida, né? Você está assim, olá, tudo bem, meus irmãos? A coisa é séria. Então não dava para ser radialista assim, né? Olá, meus irmãos queridos. E naquela época, isso tem muitos anos atrás, para ser radialista não é igual hoje. Hoje você só precisa conversar com as pessoas. Mas há quase 30 anos atrás, para você trabalhar no rádio,
a primeira coisa que você tinha que aprender era impostar a voz. Porque se você não aprendesse a falar como o radialista fala, e aquilo era um mistério, porque o cara estava fora do ar e ele falava assim tranquilo, e de repente ele ia falar, então ele impostava a voz. Isso era ser radialista. E eu estava tendo meu sonho de vida realizado. Com 16 anos eu me tornei um profissional de rádio. Muito novinho. Minha carteira profissional foi lá para o sindicato, eu ganhei uma carteirona de imprensa, meu irmão. Porque ainda não tinha um curso de rádio e TV, só existia jornalismo. Então naquela época, há muitos anos atrás, nos primórdios, você recebia a sua carteira de imprensa e na sua carteira profissional você era reconhecido como um profissional daquela área. Tinha o mesmo valor depois como quem tinha um diploma superior para o exercício da profissão. Mas uma coisa começou a arder no meu coração: esse negócio de missões. E aí, missionário ia na igreja e ele pregava. E aí ele fazia igual eu vou fazer agora, e você já está preocupado. O que ele fazia? Ele começava a dizer que ali tinha alguns homens, mulheres de todas as idades, que Deus tinha separado para quê? Para a obra do ministério, para a obra missionária. Eu não estou dizendo para fazer discípulos, porque fazer discípulo todo mundo tem que fazer. Eu estou dizendo um chamado específico de Deus. Aí quando o missionário começava com essa conversa, parecia que eu queria entrar dentro do banco, assim, ó, debaixo do banco, e eu queria me esconder, porque eu sabia, para a pessoa que ele estava falando, era comigo. Até que um dia, um homem chamado Ezequias Cerqueira, esposo da Maria Helena, eu era um adolescente na minha igreja. Aquele homem chegou para pregar domingo de manhã numa campanha de missões nacionais. Ele estava com a camisa amarela dobrada a manga aqui, lembro como se fosse agora. E naquele dia ele contou a história da igreja que ele estava plantando lá em Caicó, no Rio Grande do Norte. E ele contou a história que um homem, dono de um bar, tinha se convertido e o bar tinha se transformado em igreja. E aquele homem foi falando da evangelização do povo nordestino. Quando ele terminou aquela mensagem, parecia que o templo que estava lotado igual está aqui hoje, só tinha duas pessoas: ele e eu. E quando ele terminou aquela mensagem, ele disse assim: tem gente aqui hoje que Deus está chamando para a obra do ministério. Como só tinha eu e ele lá, né? Não tinha mais ninguém. Pelo menos para mim parecia que tinha sumido todo mundo. E tinha, Deus faz isso com a gente, com a experiência da gente. Eu levantei lá do último banco e eu vim à frente com 16 anos de idade. Eu disse: Deus, hoje eu estou te entregando todos os meus sonhos, todas as minhas expectativas. Eu estou te entregando tudo que eu tenho, tudo que eu sou, porque eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu quero fazer a minha vontade. Eu queria te convidar a ficar de pé, porque hoje aqui nesse lugar tem homens e mulheres que estavam ou estão igual eu estava. Aqui, pastor Pina, tem um punhado de gente aqui que já está desconfortável com essa conversa. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus tem falado ao seu coração há muito tempo. Deus tem falado à sua vida há muito tempo que Ele tem um chamado de Deus para você. E o seu chamado é um chamado específico, é um chamado ministerial. Essa associação há anos tem orado por quem? Por vocacionados. Essa associação, essa igreja tem orado por homens e mulheres que aceitam o desafio de dizer: Senhor, eu estou aqui. Hoje a gente cantou isso aqui. Às vezes cantar isso aqui é uma coisa, mas dizer: Senhor, eu estou aqui, é um dos maiores desafios que a gente tem na vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse o seu olho. Eu preciso lhe dizer uma coisa: na manhã daquele dia eu fui à frente e eu disse para Deus: Senhor, eu estou te entregando a minha vida, eu estou te entregando os meus sonhos, que na verdade não são nada meu, e a partir de hoje faz em mim o que o Senhor quer. Olha,
Isso já está indo para quase 30 anos. E hoje eu posso estar aqui e te dizer que a melhor coisa da minha vida foi atender o chamado de Deus para cumprir a vontade dele. Deus falou com você. Deus tem um chamado na sua vida, para você ser essa vida que transforma o mundo, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu queria orar por você. Você que entendeu o chamado de Deus hoje, que Deus tem um chamado específico para a sua vida, você ainda não sabe nem o que vai ser e como será. Eu também não sabia. Eu não sabia o que Deus ia fazer comigo. Eu não ia saber para onde Deus ia me levar. Como é que ia ser o seminário? Olha, ele foi conduzindo tudo. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro para fazer vestibular. O irmão me pagou e disse assim: eu vi que você agora está querendo fazer o seminário. Faz o seguinte, eu vou pagar o vestibular para você. A minha igreja não tinha condições de ajudar no seminário. Deus moveu uma pessoa nos Estados Unidos para todos os meses me enviar um valor que dava quase a mensalidade. Deus é quem vai cuidar. Só basta você dizer: Senhor, eu obedeço. Hoje tem gente aqui que Deus falou no seu coração. E eu queria desafiar você corajosamente a levantar sua mão e dizer: Deus, eu não vou mais correr do chamado que o Senhor tem para a minha vida. Deus abençoe. Tem mais gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Agora a sua decisão ela precisa ser mais que levantar a mão. Eu queria que você saísse do seu lugar. Corajosamente viesse aqui à frente. Diante da igreja, os pastores que estão aqui, nosso presidente da associação está aqui, professor do seminário está aqui, o pastor da igreja, eu queria que ele viesse aqui para receber esses meninos. O Carlos Upina, abraçasse esses meninos, jovens, homens e mulheres, não importa a tua idade. Hoje eu quero convocar você, em nome de Jesus, meu irmão. Você que entendeu o chamado de Deus, sai do seu lugar agora, não resista mais. Você há muito tempo sem ter resistido àquilo que Deus tem falado com você. Se Deus falou no teu coração, sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Aonde você estiver, essa associação tem orado por você. Você é a resposta da oração de um povo. Você é a resposta da oração de homens e mulheres que têm orado, pedindo: Deus, levanta mais obreiros. Irmãos, a gente não vive uma crise de vocação. Deus continua a chamar. Deus continua a chamar. Pastor, o senhor, meu irmão, que é professor do seminário, vem aqui, vem receber seus alunos aqui, meu irmão. Em nome de Jesus, ó essa turma nova aqui, ó. Só essa turma nova aqui vai ser em nome de Jesus, a nova turma do ano que vem, irmãos. Eu creio nisso. Cadê o pastor, nosso presidente da ordem? Vem aqui também. A ordem tem que estar aqui, irmãos. Os futuros pastores estão aqui, irmãos. O futuro missionário está aqui, ó. Isso aqui é a resposta de oração, meu irmão. Meu filho, se Deus te chamou, minha irmã, meu irmão, não importa a tua idade, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu preciso te dizer uma coisa, eu falei sobre isso hoje de manhã. A maioria das pessoas que dão trabalho em igreja é gente que um dia teve um chamado de Deus e não teve coragem de vir. E depois passa o resto da vida dando trabalho aos outros. Se Deus tem um chamado na tua vida, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Corajosamente. Diga: Deus, eu estou aqui. Eu não sei o que o Senhor vai fazer comigo. Deus, eu não sei para onde o Senhor vai me levar. Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha história. Nós não vamos insistir. Essa é uma chamada muito nobre. Mas se Deus falou com você, sai do seu lugar e vem aqui. Sai do seu lugar e vem dizer: Deus, eu não tenho condições. Eu não sou capaz. Eu sou tão pequeno. Eu não sei o que o Senhor vai fazer comigo. Mas eu quero ser obediente à voz do Senhor. É só isso que eu quero. Pai, nós queremos te agradecer. Porque não teria maneira melhor, Senhor, para esta associação terminar esta última noite do que uma noite de vocação. Louvado seja Deus por mais vidas que estão chegando aqui. Obrigado, Senhor, por esses irmãos vocacionados que hoje estão ouvindo a tua voz, que estão atendendo o chamado do Senhor, Pai, que estão atendendo, ó Deus, a tua vocação. E eu te peço agora, Deus, que o Senhor abençoe cada um deles, Pai. Esses meninos, meninas, homens, mulheres, casais que estão aqui, irmãos de mais idade, que ouviram e entenderam a tua voz, estão constrangidos pelo teu Santo Espírito a dizer: Senhor, faz comigo o que o Senhor quer, faz da minha vida o que o Senhor deseja. Pai, toma cada um deles nas tuas mãos agora, com poder, com graça. Visita agora cada um deles, Pai, e confirma a vocação, confirma o chamado, confirma, Senhor, para
assembleia, Pai, onde o cumprimento da missão tem sido a ênfase. Nós oramos por esses vocacionados agora. Nós pedimos ao Senhor que confirme a vocação. Nós pedimos ao Senhor que confirme o chamado. Nós pedimos ao Senhor que confirme, ó Deus, a palavra que o Senhor ministrou ao coração deles agora, nesta noite. Obrigado, Senhor, que o Senhor continua a chamar. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue a falar aos corações. Que o Senhor abençoe cada um desses vocacionados que aqui estão. Eles são do Senhor, Pai. Cumpra a tua vontade sobre eles. Cumpra o teu querer sobre eles. Pai, aqui terão missionários que vão sair do Brasil. Pela fé, aqui tem gente que vai traduzir a Bíblia para povos não alcançados. Aqui tem gente que vai alcançar indígenas. Aqui tem gente que vai alcançar quilombolas. Aqui tem gente que vai plantar igreja. Aqui tem gente que vai para as ruas do Brasil tirar gente da rua. Aqui tem gente que vai pastorear igrejas que vão crescer, vão ser instrumentos nas mãos do Senhor. Aqui tem irmãs que vão abençoar ministérios, que vão ser missionárias. Tome cada um dos que aqui estão nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por cada um desses meninos. Irmãos queridos que estão aqui. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Amém. Que o Senhor confirme este chamado. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você, meu irmão, continue orando aí com a sua cabeça batida. Em nome de Jesus. Eu só queria pedir você que veio aqui, que entendeu o chamado de Deus. Você levantasse a sua cabeça e orasse para mim agora. Você não veio aqui por um acaso. Você não veio aqui porque eu te chamei. Você veio aqui porque Deus falou com você. Você veio aqui porque você entendeu que Deus falou com você. Agora eu quero te fazer um desafio. Ao sair daqui, nesse final de semana você vai conversar com o seu pastor, porque você precisa da ajuda do seu pastor. Pastores que estão aqui, se alguém que veio aqui a tua ovelha, Deus está te dando um presente nobre. Cuidar de um novo pastor, de uma nova missionária, um vocacionado na tua igreja. Eu queria que você procurasse o teu pastor e dissesse para ele: pastor, eu entendi que Deus me chamou. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou aqui me colocando à disposição. Eu queria que você falasse com o pastor da tua igreja, que ele é a autoridade de Deus sobre a sua vida. E você vai dizer para ele porque Deus te trouxe aqui. Você vai contar para ele as suas experiências. E você vai falar com Deus. Agora eu preciso também te dizer uma coisa. Se você já estava orando, ore mais. Se você estava lendo a Bíblia, leia mais. Se você estava buscando a Deus, busque mais, porque a batalha espiritual vai crescer na tua vida. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Satanás vai fazer de tudo para que você não atenda o chamado. Satanás vai fazer de tudo para que você desista. Satanás vai fazer de tudo para que você não faça o que Deus te mandou fazer. Porque ele sabe que você será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para tirar a gente das garras dele. E é por isso que ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Ele vai fazer coisas para desviar o teu foco. Ele vai fazer coisas para te desanimar. Ele vai fazer coisas que de fato vão desanimar a tua vida. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: fiel é o que te chamou, é Ele que vai te sustentar. Descansa o teu coração, aquieta o teu coração, acalma o teu coração, confia no Senhor de todo o teu coração, e é Ele que vai fazer a obra. Mas fale com o teu pastor, fale com ele, diga para ele o que aconteceu com você aqui, e fale para ele, e você vai ver o que vai acontecer. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe essa associação, Deus abençoe o pastor Godoy, Senhor, em nome de Jesus, toda a liderança, que a mesa possa avançar, que essa associação possa mais e mais crescer. Eu já estou sonhando a gente fazer uma grande operação Jesus Transforma aqui no extremo sul da Bahia. Para a gente andar nas ruas, para a gente pregar o Evangelho, para a gente de casa em casa, para a gente anunciar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,
Depois desse mover de Deus, não tem como ler ata, não tem como aprovar ata, não tem como fazer nada disso. Então eu aguardo uma proposta dos irmãos aqui para que a leitura e a aprovação das atas das últimas 2 reuniões sejam feitas pelo conselho eleito. Eu tenho uma proposta. Apoio. Irmãos favoráveis, digam sim. Irmãos contrários? Não. Então, nós vamos encaminhar essas atas. Nós vamos encaminhar essas atas para que sejam aprovadas em conselho e depois nós daremos publicidade. A única coisa que eu preciso para vocês, antes da gente passar para o louvor e encerrar louvando a Deus, é que na saída, quando vocês descerem, nós cometemos o equívoco de não pegarmos as assinaturas nas assembleias, nas reuniões. Então, lá embaixo tem uma mesinha, o Gustavo, sua equipe está lá. Você passa, você vai ter que passar mesmo, você vai pegar o lanchezinho, né? Aí você assina as 2 listas, por favor, para que as nossas atas tenham validade, já que nós estamos dando posse aos conselhos, ok? Irmãos, graça e paz. Aos irmãos que vieram aqui à frente, o número de telefone vai ser projetado aqui, aí você anota aí e dá um oi lá no WhatsApp. Para você conversar com seu pastor, dá um oi, e aí eu vou te dizer como é que a gente faz para montar uma nova turma, né? Vocês serão muito bem recebidos. Amém. E aí é muito simples, tá? Você salva o meu número, vai ser projetado aqui, você dá um oi lá, a gente conversa e a gente vai ver de fato o que conseguiu fazer. Se você não tiver dinheiro, não tem problema, porque eu acredito que, a exceção do pastor Celso Godoy, todos nós que fomos no seminário não tinha dinheiro. Então, onde Deus está, existe mais sonhos do que dinheiro para realizar. Então, não tem problema, dinheiro nunca foi um problema, né? Deu o primeiro passo, Deus é provedor. Nosso Deus é o Deus provedor. Então, mais uma vez, ele deu o telefone aqui, e o número é aquele. A pessoa me dá um oi lá no WhatsApp. Eu não anotei, é só perguntar ao seu pastor que ele vai saber e a gente conversa já amanhã ou na segunda-feira. Deus te abençoe. Fabrício, por favor, Fabrício, eu quero passar suas mãos no presentezinho da véspera, que é uma lembrança singela, né? A gente, missionário, lembra quando eu entrei em missões nacionais? Quando eu entrei em missões nacionais, o pessoal falava, qualquer coisa que passar de uma onça já é muito para um missionário, né? Mas aqui a gente não é dinheiro que eu vou te dar, mas é um presentezinho para que fique eternizado esse tempo que você esteve conosco. Eu espero que sirva, né? E nós vamos então orar, olha lá. Nós vamos orar, na sequência o louvor vai concluir, na medida que descerem então, eu sugiro que só saiam depois de terminar o louvor, né? Aí na medida que vocês descerem, não deixem de assinar as listas. Vamos fazer o seguinte, só vai comer a sopa quem assinar a lista. Sopa? Alguém falou sopa? Tem uma cozinha aí, eu não falando que a sopa não vai esquecer não. Digam aí, no almoço, ontem nos surpreenderam, né? A gente pensou que era um lanchezinho, tinha galinha com arroz, com salada, com farofa, mas isso foi ontem, vocês não viram ontem, azar de vocês. Vamos orar, gente? Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos e te rogamos, continua conosco, que o teu amor tremendo, a tua graça maravilhosa e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra. E eu declaro encerrada a 66ª Assembleia da ABESBA neste lugar. Amém. É só